né, do que o Felipe pôde estar nos ministrando. E é dessa forma, né, que Deus vai falando, porque fazemos parte, né, do reino. É nós vermos o testemunho desses irmãos e podermos ficar, a gente fica imaginando se a gente estivesse lá, né, da experiência que eles tiveram, e é coisa que só Deus pode fazer. Nós temos sido ministrados muito aqui pela manhã na EBD. Quem não frequenta a EBD, digo que está perdendo. Não está, Arthur? Está perdendo. A oportunidade de crescer, a oportunidade de se identificar como discípulo, a oportunidade de ter a convicção desse chamado, a oportunidade de ser capacitado. Olha quanta coisa que Deus vai fazendo, que Deus vai nos ensinando através do ensino da palavra pela manhã. E não é que a gente vem e recebe palavra de consolo, coração, porque às vezes nós estamos muito mal acostumados, né? Vamos dizer assim, que a igreja do século XXI, porque até o século XX ainda era uma coisa assim mais, né, bem diferente do que nós estamos vivendo hoje. Mas a igreja do século XXI tem sido uma igreja muito mimada, né? Muito massagem para o ego. Às vezes Jesus deixou de ser o centro, que agora é ocupado pelo homem. Então existem canções, existem ministrações que são voltadas para o homem, mas não são voltadas diretamente para o Senhor. E o evangelho que Jesus veio para pregar, que Jesus veio para instaurar na terra, não foi um evangelho para homens. Foi um evangelho que é as boas novas, as boas notícias, mas de salvação. E às vezes a gente acaba confundindo muito, e hoje pela manhã, né, nós estivemos falando um pouquinho sobre isso, porque estamos estudando a carta de Tiago, mas também, uma vez no mês, nós estamos estudando também sobre adoração, junto com o Ministério de Louvor, nós temos sido ministrados também. E falamos um pouco, né, quando a gente precisa entender, na verdade, qual é o nosso lugar no reino. Quem somos no reino? O que é reino? Que negócio é esse de reino? Que negócio é esse que vocês tanto falam? Que às vezes a gente prega, que às vezes a gente canta acerca do reino, mas que negócio é esse? Né? Explica melhor, será que estamos de fato inseridos no reino? Né? Porque nós estamos acostumados a ver muitas coisas exteriores, muitas coisas externas, muitas coisas físicas, mas o reino de Deus não é físico, o reino de Deus não é externo, o reino de Deus não é material, o reino de Deus é espiritual, o reino de Deus ele está instaurado dentro de nós. E às vezes não é fácil a gente compreender isso, a gente discernir muito isso. E eu saí daqui hoje pensando muito acerca disso, né? Nós compartilhamos um pouco, eu saí pensativa. E comecei ouvindo ministrações, comecei pegando a palavra para estar meditando sobre, né? E entendendo que o reino de Deus tem sido desde maio. A gente tem falado acerca do reino de Deus, falamos acerca do reino de Deus na família, que é acerca do reino, né, e seus valores. O pastor Wellington sempre tem pregado aqui, tem pregado acerca do reino. Na verdade, tudo tem, né, sido conduzido dessa forma. E na semana passada nós ouvimos a palavra que falou também acerca do reino, porque falou de uma construção, de uma reforma para um avivamento. Então, isto é ser igreja. O que é ser igreja? O que é ser reino? O que é estar inserido no reino? E o texto de Mateus 6:10 fala acerca da
da oração, né? Fala acerca do Pai Nosso, e nós vemos inserido também nesta oração o reino. Fala de tantas outras coisas, mas fala também do reino. A forma de como Jesus nos ensina a orar. A oração que nós devemos fazer. E fala: venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra quanto no céu. É Jesus falando acerca de reino. Mas o que é reino de Deus? Nós temos sido ministrados acerca disso. E quem não teve o privilégio de estar lá no piquenique, né, para ouvir, né, Arthur, acerca do reino de uma maneira tão simples, nenhuma reflexão, não foi uma ministração, não foi uma mensagem longa, mas em uma reflexão falando acerca do reino, que o reino é onde Deus governa, né? Que reino tem um rei, e esse rei é Jesus. Que reino tem súditos, e esses súditos somos nós. Que reino também tem território, e que tem também leis, que é a palavra de Deus. Nós precisamos entender o que é reino, mas às vezes nós precisamos também aprender o que não é reino, porque às vezes nós fazemos confusão, às vezes nós não compreendemos de fato também o que não é reino. Então o reino não é igreja. O reino não é igreja. Porque a igreja, ela é uma instituição. Falando da igreja como instituição. Esse era o pensamento predominante desde a Idade Média. Tanto da época de Agostinho, como da época, até chegar à Reforma, eles tinham esse entendimento, que achava que a igreja era o reino. Mas a igreja não é o reino. O reino também não são as denominações. O reino não é a Comunidade Evangélica Cura, o reino não é a Assembleia de Deus, o reino não é a Igreja Batista, o reino não é a Presbiteriana, o reino não é a Metodista. Não, não. Nem se nós juntarmos todas as denominações, ainda assim, não é reino, Júlia. Não é reino. O reino não é um sistema político ou um sistema geográfico. Também não. Se nós olharmos para a política em si, não é reino. É reino terreno. Mas reino de Deus não é. Também não é geográfico, também não é um lugar. Reino não é um lugar. Reino não é regido por leis humanas. As leis humanas, as leis que são feitas, o reino de Deus não é regido por leis humanas, é regido pelas leis de Deus, do próprio rei, né? Do próprio dono, do próprio reinado, existem as suas leis e as leis são de Deus. Que tipo de reino Jesus está falando quando ele nos ensina a orar, que fala: venha o teu reino. O reino é o domínio de Deus no nosso coração. Era isso que Jesus estava nos ensinando. A orar, pedindo que venha o teu reino, que faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Até então, nós estamos na terra, e essa terra, ela precisa ser o nosso coração, precisa ser a nossa vida, porque o reino de Deus está dentro de nós. E talvez isso seja um pouco difícil de compreender. Como assim um reino dentro de mim? Como que é isso? Mas é de fato isso. É um reino que não é terreno, é um reino que tem um rei, e que esse rei, ele tem o domínio. Então, o reino instaurado dentro de nós é Jesus reinando na nossa vida. Se você é súdito do rei, se você está debaixo da autoridade do rei, se você obedece os preceitos estabelecidos pelo rei,
é o domínio de Deus no coração. Isto é, reino de Deus. Mateus 4:23 é Jesus falando, e nós precisando entender que o reino foi um tema central da própria pregação de Jesus. Então, a essência da pregação de Jesus é o reino. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. O tema central da pregação de Jesus sempre foi o reino. E ele sempre dizia: eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Eu recebi toda a autoridade no céu e na terra. Jesus dizendo: eu sou quem reino, eu sou quem tenho autoridade. Existe um reino que é além daquele que vocês conhecem. Porque reis tinham. Em vários países, até hoje existem países que têm reinado, que têm rei, que têm rainha. E naquela época ainda era muito mais. E as pessoas tinham esse conhecimento. Então, compreender Jesus trazendo esta mensagem, como assim? Por isso havia confusão em que eles não conseguiam entender. E talvez essa confusão chegue até os dias de hoje. De nós não compreendermos, de fato, desse reino de Jesus. O grande teólogo Augusto Strong divide o reino em 3 partes. Ele fala do reino no universo, que é um reino de poder. Ele fala de um reino a respeito da igreja militante, que é a igreja de hoje, a igreja na terra, que é um reino de graça, que nós vivemos debaixo desse reinado de graça do Senhor, mas de um reino também de uma igreja triunfante, da igreja que nós seremos e que será um reinado de glória. A palavra vai dizer que Jesus virá, e depois que ele levar a igreja, nós ainda voltaremos para reinar com ele durante 1000 anos. Futuro. Igreja triunfante, mas um reino que nunca deixa de ser reino. Quando ele está sendo um reino de poder, ele manifesta o seu poder no universo. Quando a gente olha onde todas as coisas subsistem, quando a gente olha para a natureza, quando a gente olha para a humanidade, quando a gente olha para os astros no céu, como que tudo isso acontece? Como que essas estrelas não despencam tudo? Como que esse sol, né, que gira em torno da Terra, então o Sol ele é maior do que a Terra, como que é esse negócio? A Terra é redonda, a Terra é quadrada. Isso não importa, mas o que importa é que existe um reino, e este reino é o reino de poder, é o reino do Senhor, que tem um controle de todo o universo, que tem um controle de todas as coisas, que tem um controle da minha vida, que tem um controle da sua vida. E nós só estamos aqui, Arthur, porque existe um reino de poder. E esse rei é Jesus. Conseguimos também ir vencendo todas as lutas e todas as tribulações, porque somos a igreja militante. Enquanto estivermos aqui na terra, fé, é guerra. Enquanto nós estivermos aqui, somos esses militares do reino do Senhor, da igreja militante na terra, porque o reino de Deus é tomado por força. Não é você lá todo repousando em berços, né, conforme canta no nosso hino nacional, né, deitado eternamente em berço esplêndido. Não é nada. A igreja não. O brasileiro pode até ficar eternamente deitado em berço esplêndido, mas a igreja do Senhor não tem. É impossível, porque somos uma igreja militante. Nós lutamos todos os dias. A gente não precisa matar leão, a gente não precisa matar urso, porque eu acho que o povo tem matado tanto, né? 1 leão por dia, 2 leões por dia, 1 leão e 1 urso. Se for olhar, daqui a pouco na natureza não vai existir nem leão e nem urso mais, né? Mas nós não precisamos disso, sabe por quê?
porque quem guerreia por nós é Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. Somos a igreja militante, vamos enfrentar sim as lutas, vamos enfrentar sim os problemas, não vai ser fácil, mas também existe uma promessa. Enquanto essa promessa existir, enquanto Jesus estiver aqui conosco, vamos lutar, vamos guerrear, porque existe um reino de graça sobre nós. Um reino de graça sobre nós. E como somos privilegiados de conhecermos esse Jesus. Como somos privilegiados de uma mulher que não conhecia Jesus, que não sabia quem era Jesus, que nunca ouviu falar quem era Jesus, e se contasse a pessoa ia falar, não pode. Isso não é verdade. É inacreditável, né? Você acreditava nisso antes de ir? De que existia alguém que nunca... Que tipo, eu não sei que Jesus é esse. Na outra missão que Daniel foi, teve um homem também que começaram a falar de Jesus. Ele perguntou, mas ele mora onde? Sim, porque também nunca tinha ouvido falar de Jesus. Aí começaram falando de Jesus para ele, de Jesus. Ele queria saber aonde esse Jesus morava. Porque ele achava que era o nome de uma pessoa. Aí nós vamos ficar deitados eternamente em berços esplêndidos? Esperando as coisas acontecerem, nós precisamos ir, porque nós é que temos essa graça de Deus revelada sobre as nossas vidas, um reino de graça, até que o Senhor nos leve para morar com Ele. Quais são os valores desse reino? Quais são os pilares desse reino? Eu achei interessantíssimo ouvindo sobre a pregação de João Batista. Eu nunca tinha pensado por este lado, né? Que a pregação de João Batista também era, e ele estava falando acerca do reino. E nós podemos encontrar João Batista, aquele que preparou o caminho para Jesus. Na verdade, ele estava ali abrindo estradas. Ele não estava falando de topografia, ele estava falando do nosso coração. Eu imaginava João ali com uma foice, abrindo o caminho. Matos, espinhos, árvores grandes, árvores pequenas, aplainando o caminho para Jesus. Mas não. Esse aplainar o caminho, esse fazer, né, o caminho para Jesus, era João Batista falando acerca do nosso coração. Porque que importância tem a terra se tem espinhos, se não tem? Quando, na verdade, o reino não seria instaurado na terra, o reino é instaurado dentro de nós. Então, para que o reino fosse instaurado dentro de nós, era necessário haver, sim, essa preparação. E estava ali João Batista pregando sobre isso. E ele fala sobre 4 revoluções que vão acontecer com a chegada do reino. Lucas 3, de 1 a 6. Fala desse momento de João Batista falando acerca do que iria acontecer ao ele estar preparando o caminho do Senhor. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador das Judéias, e Herodes tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe, tetrarca de Itureia e da província de, nome difícil, Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene. Saiu, né? Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Segundo o que está escrito das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas.
Aí ele começa a falando o que iria acontecer. Todo vale se encherá, e se abaixará todo monte outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão. E toda a carne verá a salvação de Deus. Vamos entender um pouquinho, que parece que era João Batista somente com uma foice na mão, preparando o caminho no qual Jesus ia passar. Mas quando, na verdade, é João Batista falando que os nossos corações é que precisavam serem aplanados, que precisavam serem aterrados, serem nivelados, para que toda a carne pudesse ver a salvação do Senhor. Porque é uma obra que Deus vai fazendo na nossa vida, no nosso interior, para que o reino dele seja instaurado dentro de nós. E o resultado disso é a manifestação poderosa do Rei, e toda a carne verá a salvação de Deus. Mas que revolução é essa que precisa acontecer? Eu não sei se você se lembra de quando você se converteu. Quero te levar lá longe. Arthur não tão longe, né? Mas quantos anos, pastor Wellington? Muito tempo. Quantos anos, Júlia? Médio tempo. Alguns 30 anos, outros 50 anos, né? Outros 40 anos, outros 10, outros 5, outros 2, filho, mais ou menos, 2 anos de conversão, sim? 1? Não fez um ainda não? Meu Deus do céu, parece ser velho. Já parece ser velho, cascudo, né? Crente cascudo, isso é bom, gente. Não é bom? Porque nós vemos que está sendo já experimentados. Mas é porque, na verdade, esta obra ela vai sendo feita dentro de nós, no nosso coração. Hoje você tem um coração que você tinha tantos anos atrás? Hoje a sua vida é a mesma que você tinha tempos atrás? Hoje você pratica as mesmas coisas que você praticava tempos atrás? Ou já houve transformação? Ou já houve mudança? E é o que João Batista vai falando. Os vales serão aterrados, os montes e outeiros serão nivelados, os caminhos tortos serão endireitados, os caminhos escabrosos serão aplainados. É a obra do Espírito Santo na nossa vida. É a obra do reino de Deus. E não existe dúvida de que esta obra, esta reforma que vai sendo feita na nossa vida, que vai sendo feita sobre a vida daqueles que entregam sua vida a Jesus, que se convertem a Jesus, elas vão viver um avivamento. Nós ouvimos falar sobre avivamento na semana passada. Reforma, avivamento, reforma, avivamento. E todas as vezes que nós vemos avivamentos acontecendo, se nós olharmos para a história, nós vamos ver que antes do avivamento vem a reforma. Antes do avivamento vem a construção. Assim foi quando foi a construção do Templo de Jerusalém. Depois da construção do templo, houve um avivamento na vida daquele povo. E anos, e anos, e anos. E na nossa época, eu acho que lá para 1980, 90, eu acho que antes do ano 2000, houve uma época, tanto no exterior quanto no Brasil, de cruzadas evangelísticas que aconteciam. E nessas cruzadas evangelísticas, o evangelho era pregado. E muitas pessoas se convertiam ao Senhor. Muitas pessoas eram curadas. Aonde pessoas que andavam de muleta, largavam muleta. Aonde pessoas que eram cegos passavam a ver. Surdos passavam a ouvir. Isto é,
depois da reforma, depois da construção, sempre vem um avivamento. E se nós queremos viver um avivamento, se nós queremos experimentar este reino que precisa pulsar dentro de nós, este reino precisa estar vivo dentro de nós, nós vamos muitas das vezes passar por algumas reformas. Nós vamos passar por um momento que às vezes eles vão doer, não vai ser fácil, vai ser difícil, porque tem um avivamento chegando. E o reino de Deus, ele vem sobre a nossa vida para nos mostrar que somos um povo separado, que somos o povo de Deus, que somos um povo intitulado povo de Deus, representante de Deus na terra. Fala-se sobre um pregador que foi um avivalista. Na época de 1966, século XX, né? Havia um templo que foi construído para 15 mil pessoas. E nesse templo, haviam 3 cultos por dia. E houve um grande avivamento, coisas extraordinárias aconteceram. Foram perguntar para esse pastor Erle Stinger. Perguntaram para ele, o que é avivamento? Mesmo depois deles verem, mas eles queriam saber o conceito, saber como que fazia, ou tipo assim, dá a receita. Não tem quando a gente come, às vezes, uma coisa muito gostosa, que a gente fala assim, você dá a receita para mim? Porque quer reproduzir, porque quer fazer também, porque foi algo bom, experimentei, foi bom, gostei, quero fazer também, então dá a receita. Foi o mesmo assim, essa pergunta foi nesse sentido, né? O que é avivamento? Nós vimos com os olhos, mas como faz? Como é que acontece? E a resposta dele foi: avivamento é preparar o caminho do Senhor para que Ele se manifeste. Avivamento é preparar o caminho do Senhor para que Ele se manifeste. Aí eu me pergunto, e quero te convidar a se perguntar também: tens preparado o caminho do Senhor? Queremos ter respostas. Queremos avivamento, amém? Quem quer viver o avivamento? Mas o que você tem feito para que o avivamento aconteça? O que eu tenho feito para que o avivamento aconteça? O que é que eu tenho produzido? O que eu tenho feito? A verdade é que nós estamos acomodados. O reino de Deus está instaurado dentro de mim. Amém e amém. Não. Se queremos viver um avivamento, nós precisamos pedir ao Senhor. Não só pedir, mas também fazer aquilo que é necessário. Prepare o caminho do Senhor para que Ele venha e se manifeste. Por isso a pergunta hoje, o que a igreja tem feito no reino? Por isso a pergunta de muitos hoje, e que isso de fato precisa nos incomodar. A pergunta é: qual é a diferença que a igreja tem feito na terra? Se o evangelho está crescendo, se o número de evangélicos está disparado, por que o Brasil continua o mesmo? Aliás, por que o Brasil continua pior? E a tendência é piorar. Pastora, você está profetizando? Não. Tem coisas que nem precisa profetizar, que estão diante dos nossos olhos.
O que nós temos feito como igreja para fazer a diferença? Por que pessoas têm morrido do nosso lado? Por que o feminicídio está crescendo cada dia mais? A gente só ouvia nos jornais, agora a gente já tem casos recentes aqui na nossa cidade. Por que a violência está acontecendo cada dia mais? Lá perto da minha casa está pipocando para todo lado. Tem uns que eu nem escuto. Acho que são tantos que a gente até já nem escuta mais. Eu só vejo lá no campus 24 horas. Eu falo, nossa, foi no meu bairro, eu nem ouvi. Ou eu não estava em casa. Por que sair na rua, ir em um shopping e simplesmente lá pegar o seu carro e você ser sequestrado? Por que você sair para ir ali na padaria e você levar uns pipocos sem ter nada a ver com o que está acontecendo? A pergunta é, será que temos preparado o caminho do Senhor para que Ele se manifeste? Ou nós estamos acomodados? Isso tem me incomodado. Essa pergunta tem me incomodado. Por que as coisas estão acontecendo bem do nosso ladinho, bem pertinho, às vezes, de nós? E por que não tem mudado? Se não tem mudado, é porque os vales não estão sendo aterrados. Porque o caminho não está sendo preparado. Porque a hora que o caminho for preparado, ele vai se manifestar. Ele vai se manifestar. Ele vai se manifestar. Porque isto é avivamento. O que é vale se não um lugar escuro e sombrio? Não estou falando do vale na terra, da gente sair ali, estar diante de um vale. Estou falando dos vales dos nossos corações. Que às vezes nosso coração está um vale profundo. Isso retrata as cavernas da nossa alma, onde escondemos as coisas muito bem escondidinhas para que ninguém veja, para que não seja vista por ninguém. Porque às vezes a gente não consegue confessar ou não consegue trocar com alguém, falar com alguém, e a gente esconde lá no fundo da nossa alma aquelas dores. O que é monte senão a soberba, a arrogância, a altivez, que nós mais temos visto na face da terra? Pessoas arrogantes, pessoas que se acham, vamos falar assim, no linguajar popular, pessoas que se acham. Aí você olha assim, meu Deus, fulano está se achando. É a última, essa da nossa época, né? A última Coca-Cola do deserto, o último biscoito do pacote e a última cocada, a última bolacha. É da nossa época, os jovens sabem isso. Fernanda, pare de graça, tá? Nunca ouviu falar a última Coca-Cola do deserto? Não é possível. Não é Mais alguém compactua com Fernanda? Fê, minha filha. Você nunca ouviu na última Coca-Cola do deserto? Meu Deus do céu. Mas é sério. De pessoas que se acham, pessoas altivas, pessoas arrogantes, né? Os caminhos tortos. O que são caminhos tortos? Pessoas que vivem vida dupla. Mas como é possível viver vida dupla? É possível viver vida dupla. De mulheres que são casadas e elas descobrem, em algum momento, que o marido tem outra família. Mas isso eu estou falando de pessoas não crentes. Vamos falar de nós? Vamos falar de nós? Vida dupla. É uma coisa na igreja,
E outra coisa, lá fora. Lá na faculdade ninguém sabe que você é crente. É o 007. Ninguém pode descobrir, porque as coisas que você compactua, as coisas que você faz lá fora, não condiz com aquele que diz ser discípulo de Jesus. E João estava, muitos anos atrás, tratando isso, falando acerca disso, de que precisa se haver em todo tempo o endireitar desses caminhos. Caminhos escabrosos, se não fora do propósito de Deus, fora do padrão de Deus. Mas a palavra vai dizer que quando essas coisas forem acertadas, quando houver de fato uma reforma, então vem a promessa do avivamento. João está falando de reino. João está pregando a revolução da sua mensagem. E nós vimos a mesma coisa no Evangelho de Jesus, no ministério de Jesus. E Jesus, ele fala a mesma coisa, que o reino não está aqui, nem está ali, nem está acolá. O reino está onde? Dentro de nós. Ele fala do próprio governo dele, ele fala do reinado dele e traz, na verdade, mudança de cadeiras. Eu achei isso muito interessante, porque se nós olharmos para o ministério de Jesus, para a pregação de Jesus, ela não condiz com aquilo que parece que para o mundo é natural. Os valores do reino de Jesus parece que chocam com a realidade. Porque o que Jesus veio trazer, o que Jesus fez, não condiz com o que o mundo espera, não condiz com o que a sociedade espera. Os bons se tornam maus, os maus ganham ibope. Vamos lembrar da parábola do bom samaritano? Primeiro, quem passou pelaquele homem que estava lá, que apanhou, foi roubado, estava jogado ali na beira da estrada? Passou o sacerdote. Estou indo pregar, vou ler a lei na sinagoga. Não posso parar. Eu tenho um compromisso maior. Eu tenho algo mais importante a fazer. E passou de banda. A palavra vai dizer que veio também um levita. Não, mas eu preciso estar pronto para tocar, para cantar. E passou também de banda. Depois quem vem? O rejeitado. O que não valia um tostão. O que era rejeitado pela sociedade, que foi um samaritano. Os judeus não falavam com o samaritano. O samaritano, ele era um povo desprezado. Aí ali vem ele. O ruim da história, porque os bons já passaram. O ruim da história vem. E quando ele vê aquele homem ali, ele pega aquele homem, coloca em cima do seu burrinho, leva até uma pousada e diz para o dono daquela pousada: cuida dele. O que passar disso, deixa um valor. O que passar disso, quando eu voltar, eu acerto as contas. Mas cuida dele. Nós vemos nessa história os bons se tornando maus. E o que era mal se tornando bom, porque foi ele quem praticou a coisa certa. Foi ele quem praticou misericórdia para com aquele homem. A pergunta é, no reino, quem sou eu? O sacerdote? O levita? O bom samaritano?
que eu nem sei se na terra existe alguém que a gente possa considerar um bom samaritano. Eu deixo essa para Jesus. Porque Ele sim te pegou à beira da estrada. Ele sim olhou as suas feridas. Ele sim olhou as suas dores. Ele sim viu o que você sofreu, o que você padeceu. Ele viu que você foi desprezado. Ele viu que você foi ameaçado. Ele viu que a sua vida estava ali por um fio. Ele viu. E foi lá e te resgatou. Eu, na minha concepção, só consigo ver Jesus como bom samaritano. Porque talvez, se nós passarmos por alguém assim, aí vai dizer, pastora, hoje em dia está tudo muito difícil, nós não podemos confiar em ninguém. Como que a gente pega alguém e leva para dentro da nossa casa? Como que a gente vai socorrer alguém que está ali, que na verdade pode ser uma cilada? De fato, é esse mundo que nós estamos vivendo. Que dificulta, meu irmão, aquilo que nós devemos fazer. Aí, nós precisamos entender se vamos receber coragem, ousadia da parte de Deus para fazer, ou se vamos nos acovardar e passar de banda. Quem sou eu no reino? Os valores desse reino estão instaurados de fato dentro de mim? Os valores desse reino está de fato habitando dentro de mim? Nós vemos a passagem do lava-pés, que Jesus, olhando para os seus discípulos, e ali eles até discutiam quem era o maior, quem era o melhor, quem ia se assentar de um lado, quem ia se assentar do outro. E Jesus vendo aquilo ali era aquele contexto na mesa da ceia. Era aquele contexto, não, mas eu sou melhor do que você, não, mas eu não falto culto, você parece de vez em quando. É quando Jesus chama para ir para lá, para longe, para andar, você não quer ir, você sempre fica para trás. Esse tipo de conversa assim. Quantos EBD você foi esse mês? Hã? Quantos cultos você faltou esse mês? E olha que você não estava trabalhando. Eles estavam discutindo entre eles. Jesus pega a bacia. Jesus pega a toalha. E mostra para eles os valores do reino. O que significa a toalha e a bacia? É você aprender a servir o seu irmão. Isto é ser grande no reino dos céus. Isso é ser grande no reino de Deus. Mas Jesus, que era o maior, ele era. Pegou e mostrou o que é humildade. Mostrou o que é servir. E Jesus mesmo disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Isto é reino de Deus. Para encerrarmos, as bem-aventuranças, elas chocam com os valores da época. Esse texto eu quero ler com vocês. Mateus 5, a partir do verso 1. Que nós vemos quando tudo se contradiz, né? Nós vemos Jesus falando de pessoas que, na verdade, parecem que não têm nada para oferecer, ou que parecem que nem devem ser consolados, mas são a esses que Jesus diz, dos tais é o reino dos céus. Que Jesus disse, esses são felizes. E diz assim, Jesus vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo, bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Olha que interessante. Por que não os ricos? Por que não os abastardos?
por que não aqueles que têm influência, os influencers, que hoje, nos nossos dias, né? Não, ele fala sobre os pobres de espírito, os que não tinham nada mesmo, os que eram sacrificados mesmo. A esses era dado o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Esse choro não é choro de manha, não é choro de qualquer coisa, mas é choro por causa da dor do pecado. É choro porque reconhece a sua pequenez diante de Deus e se derrama diante de Deus. Esses sim serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. São os brigões que vão herdar a terra? Não. O pastor Hélio logo levantou a cabeça, né? Aí é para a gente pensar, gente. Será que temos sido brigões? Ou se a coisa está mais leve? São os mansos que vão herdar o reino dos céus. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Nós vemos só pessoas que têm falta. Só os que têm falta, o Senhor vai dar a eles aquilo que eles precisam. A bem-aventurança é para aqueles que têm fome e têm sede. A bem-aventurança é para os misericordiosos, porque são os misericordiosos. Aquele que exerce misericórdia é que alcançará também misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Hoje nós falamos daqueles que são limpos de mãos, né? E puros de coração. Esses verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós. Prestem atenção. Quando vocês forem injuriados, quando vocês forem perseguidos, e mentindo disserem todo mal contra vocês, por minha causa, por causa de Jesus. Exultem e alegrem-se, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Isso é reino. Se isso não estiver instaurado dentro de mim, se eu não estiver praticando, eu preciso avaliar, eu preciso pensar, eu preciso analisar. Será que o reino de Deus está de fato instaurado dentro de mim? Ou o reino só está do meu lado, através da pessoa que anda comigo, através do meu amigo, através da minha família? Mas o reino precisa ser instaurado dentro de nós. O Evangelho, ele trata de arrependimento, de transformação, de renúncia, de entrega. Porque o reino de Deus vence todos os preconceitos e quebra todos os paradigmas. Ele vence preconceito religioso, ele vence porque Jesus é aquele que transforma. A mulher samaritana, que foi transformada, que não foi só salva, mas que ela foi uma missionária, porque Deus transformou a vida dela. Isso é reino. E nós precisamos, sim, parar, avaliar a nossa vida e entendermos se nós estamos, de fato, inseridos nesse reino, ou se o reino está apenas ao nosso lado. Por mais que seja difícil, mas Jesus, ele quer fazer, sim, todos os dias, uma reforma na nossa vida para que a gente viva o verdadeiro avivamento sobre a nossa vida, sobre a nossa história. Amém? Quero te convidar a ficar de pé. Nós vamos orar nesse momento, pedindo ao Senhor que os valores do reino dele, mesmo aquilo que contradiz com a sociedade,